Meus amados irmãos, bom dia, paz do Senhor. Privilégio nosso de estarmos juntos para adorá-lo, louvá-lo e dar-lhe a glória que ele merece. Aleluia, glória a Jesus. Eu quero agradecer a oportunidade ao pastor Jorge Lamy por estar mais uma vez aqui nesta boa terra de Trajoso. Mas o melhor de Trajoso são os irmãos. É a Igreja de Jesus, aleluia, que está aqui lavada e purificada no sangue de Jesus, amém? Graças a Deus. Nós cantamos que grandes coisas vão acontecer aqui e já estão acontecendo. Os irmãos sabem, a coisa maior que está a acontecer aqui é que nós juntos podemos louvar e adorar o nome do Senhor, aleluia. Isso é a coisa maior, o privilégio maior que pode acontecer na vida de qualquer homem, de qualquer mulher de Deus. É louvá-lo, adorá-lo, aleluia, pôr a nossa vida nas mãos dele, amém, e servi-lo em novidade de vida, glória a Jesus. Também para mim, para a minha mulher, é um privilégio ver o nosso irmão, o irmão Zé Carlos, sua esposa, é um privilégio ver os amados irmãos ainda aqui conosco, aleluia, servindo o Senhor pelo seu exemplo, pela sua dedicação, pela sua referência também, aleluia. Meus irmãos, nós temos um Salvador, é verdade, um Senhor que nos salvou, mas Deus também tem levantado homens e mulheres que servem de referência para nós, que nos ajudam, aleluia, a compreender o que é servir o Senhor, o que é amá-lo, o que é dedicar a nossa vida a Ele, aleluia. E no meio das lutas, das dificuldades, das provas, das tentações, não é? Podermos perseverar, estar firmes e expectativos naquilo que o Senhor vai fazer e também daquele Jesus que prometeu voltar e vai voltar para arrebatar a sua igreja. Glória a Jesus. Pela graça de Deus, e neste tempo de pandemia, o meu púlpito maior foi a secretária. Então eu tive o privilégio de escrever mais um livro cujo título é O Homem de Deus, apelando para aquilo que deve ser um verdadeiro e também uma verdadeira, não só um verdadeiro homem de Deus, mas também uma verdadeira mulher de Deus. Hein? Há princípios, há descrições que a palavra de Deus nos mostra que nos ajudam a perceber o valor de sermos homens e mulheres de Deus, o valor de o servirmos nessa condição, aleluia, pois Ele salvou-nos justamente para isso. Deus salvou-nos, irmãos, para sermos homens e mulheres de Deus. De antes éramos de muita coisa, mas agora somos dele. Quantos irmãos louvam Jesus por isso? Agora somos dele, aleluia. E esse é o nosso privilégio. Esse, meus irmãos, é a melhor coisa, afinal, que nos pôde acontecer. Amém. Eu nem sempre sei o que vai na cabeça da minha mulher. Nem sempre. Mas uma coisa eu posso vos dizer que eu sei o que neste momento vai na cabeça dela. É que também é um grande privilégio, uma grande alegria para ela estar aqui connosco esta manhã. Glória a Jesus, aleluia, amém. Acertei, não acertei? Claro. Eu nem sempre acerto, mas às vezes acontece. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, vamos à palavra de Deus, amém? Aquela palavra que nos alimenta, que mata a nossa fome, amém? Que nos fortalece, nos edifica e que nos prepara para sermos e fazermos o que o Senhor quer que sejamos e façamos, pela sua grande misericórdia. Eu gostava de ler convosco na carta de Paulo a Tito, capítulo 2 e verso 13. Carta de Paulo a Tito, capítulo 2 e verso 13. E queria falar com os irmãos esta manhã sobre uma expectativa motivadora. Uma expectativa que nos motiva. Uma expectativa que traz uma grande e necessária motivação às nossas vidas
enquanto homens e mulheres de Deus, enquanto homens e mulheres que servem e amam o Senhor. E diz assim a palavra de Deus: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Amém. Aguardando esta bendita esperança. Amém. A manifestação da glória do nosso grande Deus e do nosso grande Salvador, Jesus Cristo. Meus amados irmãos, a segunda vinda de Jesus constitui uma bem-aventurada esperança para nós, mas não apenas uma bem-aventurada esperança, ela constitui também uma gloriosa motivação para a nossa vida aqui. Não apenas aquilo que nós esperamos que vamos alcançar lá, mas também uma motivação gloriosa para vivermos aqui de acordo com a vontade de Deus. Amém. Quanto à nossa vida futura, a vinda de Jesus é a nossa bem-aventurada esperança. É alguma coisa que nós esperamos que irá acontecer ou que nos irá acontecer no futuro. Aleluia. Nós o aguardamos como nosso Salvador. Ouçam, nós estamos à espera de Jesus como nosso Salvador. Então, mas ele já não nos salvou? Já ou não? Mas a Bíblia diz que nós o aguardamos para a salvação, lá em Hebreus 9:28. O aguardamos para a salvação. O que é que isto significa? Que embora nós já somos sendo salvos, ainda não somos completamente salvos. E a prova disso foi o que já ouvimos esta manhã: pedir orações por dificuldades, por doença e etc. Porque quando, meus irmãos, formos completamente salvos, essas coisas já não vão acontecer na nossa vida. Amém. Isso vai desaparecer. Pertencerá ao passado, mas não ao futuro da nossa vida em Cristo. Aleluia. Ele virá então para completar a nossa salvação quando experimentarmos então, como já disse, uma salvação completa. E nós estamos à espera de uma salvação completa. Amém? Nós, meus irmãos, queremos que vamos ter esta salvação que já temos. Ela será completa quando Jesus voltar outra vez para arrebatar a sua igreja. Amém? Para nos levar com ele para aqueles lugares que ele está preparando para nós. Amém? Mas quanto à nossa vida presente, a segunda vinda de Jesus é uma motivação. Motiva-nos, amém? Ajuda-nos, aleluia, puxa por nós, se quiserem, enquanto aguardamos o seu cumprimento. Enquanto nós aguardamos que Jesus volte, e ele vai voltar, amém? Nós não sabemos quando é que ele vai voltar. Isso não é o mais importante, saber quando. O mais importante é que nós sabemos que ele vai voltar. E que pode ser a qualquer momento, amém? E é nesta expectativa que nós, como crentes, devemos viver. Jesus pode vir agora. Nós não sabemos. Mas o que podemos dizer é com todo o coração e com toda a gratidão: ora vem, Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Mas, quanto à nossa vida presente, enquanto aqui vivermos e enquanto ele não vier para buscar a sua igreja, a sua vinda constitui uma motivação muito grande. E é sobre esta motivação, alguns aspectos desta motivação, que eu gostaria de considerar com os amados irmãos nesta manhã.
Vamos a 1 de João, capítulo 3, versos 2 e 3. 1 de João, capítulo 3, versos 2 e 3, e vamos ver alguns aspectos para os quais a segunda vinda de Cristo constituem uma gloriosa motivação. E diz assim a palavra de Deus: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E agora, vem a motivação, porque nós esperamos, porque sabemos o que vai acontecer, porque sabemos que Ele vai vir e vamos vê-lo face a face. Isto constitui esta motivação, e assim mesmo se purifica todo aquele que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Amém. Meus irmãos, então, a vinda de Jesus serve de motivação para nós vivermos uma vida pura. Não uma vida qualquer, mas uma vida pura. Aleluia. É uma motivação para nos purificarmos de tudo aquilo que mancha a nossa vida e não agrada a Deus. Quando nós pensamos, irmãos, que Jesus vai voltar, que nós vamos vê-lo face a face e que seremos, por consequência, semelhantes a Ele, isso deve criar em nós um desejo, uma motivação de vivermos não uma vida qualquer, mas uma vida pura. Amém? Purificarmos a nossa vida. E para isso pode ser que tenhamos necessidade de confessar e abandonar algum pecado que esteja a manchar a nossa vida. Amém? Quando a Bíblia diz que nós nos devemos purificar, significa que nos devemos examinar para ver se existe alguma coisa, algum pecado na nossa vida que esteja a manchar a nossa vida, que esteja a constituir algo que desagrada a Deus. E por isso nós precisamos confessar, porque a Bíblia diz que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. E é essa misericórdia que nós queremos alcançar, de modo a estarmos, meus irmãos, preparados, amém? Em condições de receber o nosso noivo, aleluia! Em condições de vê-lo face a face, para sermos semelhantes a Ele. Então, a primeira motivação é aquele que tem nele essa esperança, purifica-se a si mesmo, procura tirar da sua vida o que está impuro, aquilo que não agrada a Deus e que, consequentemente, mancha a nossa vida. Vamos ver uma segunda motivação que encontramos em Tito, na carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versos 12 a 14. Outro grande aspecto desta motivação que a vinda de Jesus deve causar em nós, deve operar na nossa vida, aleluia. E eu espero que sim, meus irmãos. Eu acredito que o Espírito Santo está aqui esta manhã, aleluia, para enviar a sua palavra aos nossos corações e operar segundo a nossa necessidade. E diz assim, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir, atenção, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo especial, zeloso de boas obras. Amém. Os irmãos não dão glória a Deus por este versículo, esta realidade gloriosa, amém, que constitui um pilar, um fundamento da nossa vida espiritual. Aleluia. Então, a vinda do Senhor deve motivar-nos
para renunciar. E o que é renunciar? É dizer não. Nós, como crentes, irmãos, pela graça e pela ação do Espírito Santo na nossa vida, temos que saber e precisamos saber dizer não. Amém. Não. Não às concupiscências mundanas. Não aos desejos que neste mundo podem manchar a nossa vida. Podem servir de impedimento para nós termos uma boa comunhão com Deus. Podem servir, meus irmãos, de tropeço para a nossa vida espiritual. Pensando que Jesus vai voltar, nós temos que saber dizer não a essas coisas. Amém? E dizer não com toda a firmeza. Dizer não com toda a convicção. Não àquilo que nos pode manchar, que serve de tropeço, que serve de impedimento a nós servirmos e amarmos o Senhor como Ele merece. Deus nos ajuda a todos nós a sabermos dizer não. Amém? Não. E pela positiva, a vinda do Senhor motiva-nos a viver uma vida agradável a Deus. Amém? Mas quando eu penso que Jesus vai voltar outra vez, eu devo sentir na minha alma o desejo de viver uma vida que agrada a Deus. Uma vida que o glorifique. Uma vida que o honre. Aleluia. Uma vida que traga glória para o seu grande nome. Amém. Porquê, meus irmãos? Porque nós fomos resgatados. Fomos libertos. Porque a nossa vida de outrora desonrava a Deus. A nossa vida de outrora não agradava a Deus. Mas nós, pela sua graça e pela sua misericórdia, fomos libertos. Amém? Resgatados. E resgatados é ainda mais do que libertos. É sermos libertos por um preço grande e glorioso que Jesus pagou por todos nós. Amém? Para nos libertar. Quando Ele derramou o seu sangue lá na cruz do Calvário. Amém. Ele estava pagando o preço da minha e da tua libertação. Amém. Para não vivermos mais uma vida desagradável e uma vida que não honra a Deus, mas vivermos agora uma vida agradável ao Senhor. Aleluia. Enquanto esperamos a manifestação gloriosa da sua vinda. Amém. Aleluia. Por isso, meus irmãos, nós não somos um povo vulgar. Amém. Nós não somos um povo vulgar. Nós não somos um povo, nem podemos ser um povo igual aos outros povos. Nós somos um povo especial. O Senhor salvou-nos. Os irmãos não sei se louvam a Deus por isso. Irmão, nós somos um povo especial. Aleluia. Que privilégio, não acham? Que alegria deve inundar a nossa alma. Hein? Que propósito glorioso deve motivar a nossa vida. Nós somos um povo especial, zeloso de boas obras. Um povo com zelo. Amém. Zelo de quê, irmãos? De boas obras. Zelo de fazer o bem. Fazer aquilo que agrada a Deus. Fazer aquilo que glorifica o seu nome, aleluia. Fazer aquilo que traga glória para Ele, amém. E demonstração de que nós somos realmente esse povo especial que foi repurificado e resgatado pelo sangue de Jesus. Não sei se os irmãos louvam a Deus esta manhã comigo, por sermos este povo especial, amém. Amém, aleluia, glória a Deus. Não somos um povo qualquer e devemos negar-nos a ser um povo qualquer, porque nós não somos, irmãos, um povo qualquer, somos um povo especial, com zelo pelas boas obras. E a vinda de Jesus deve motivar-nos a isto, porque, como lemos, diz que somos ensinados justamente para isto, enquanto Jesus vem, aleluia, porque creio que os irmãos acreditam que Ele vem buscar um povo especial.
Esse povo especial somos nós, amém? Lavados, resgatados, purificados, aleluia, e que procuramos no dia a dia da nossa vida viver, não tropeçando naquilo que não é a vontade dele, mas viver de acordo com a sua gloriosa vontade. Amém? Então nós já vimos duas grandes motivações, lembram-se? Primeiro, aquele que tem esta esperança purifica-se a si mesmo. Aquele que vive nesta expectativa da vinda de Jesus vive como um povo especial, zeloso de boas obras. Amém? Vamos ver um terceiro aspecto? Então vamos para 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versos 4 a 9. Aqui temos mais uma gloriosa motivação para viver neste mundo enquanto aguardamos a segunda vinda de Cristo. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas. Amém. É bom, não é, meus amados? Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Não é, aqui, o ladrão não é Jesus, é o dia, que é diferente. Não esqueçam, Jesus não é ladrão. Jesus vem buscar o que é dele. Jesus não vem roubar nada. Vem buscar o que é dele. Agora, aquele dia é que é como um ladrão. O dia. Isso é importante perceber. Como ladrão vos apanho de surpresa. Aqui o ladrão está relacionado com a surpresa. Porque vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não dormamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite. E os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia. Amém? Nós somos do dia. Sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, amém, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus pela sua palavra, não acham, irmãos? Amém? Então, qual é a motivação que encontramos neste trecho bíblico que acabamos de ler? A motivação é para não dormirmos, irmãos. Amém? A vinda de Jesus deve criar em nós uma motivação para não dormirmos, para não sermos apanhados de surpresa. Porque quem dorme é apanhado de surpresa, não é? Quantas sentinelas e quantos exércitos não têm sido derrotados porque os sentinelas dormiram e na hora em que deviam estar acordados estavam dormindo e por isso foram apanhados de surpresa. Irmãos, este dia não é para nos apanhar de surpresa. O mundo, sim, o mundo vai ter a sua surpresa, mas nós não temos necessidade de ser apanhados de surpresa. Porquê? Porque nós sabemos que ele vai voltar a qualquer momento. Amém? E não só pelo que sabemos, porque, deixai que vos explique isto. A surpresa aqui não é porque nós não sabemos que ele vem. A surpresa é a maneira como nós vivemos. Amém? É a maneira como nós vivemos que pode ser uma surpresa quando Jesus voltar. E nós não queremos, irmãos, enfrentar uma surpresa. Nós queremos ir com Jesus, aleluia, e reinar com ele para sempre. Porque o tempo, este tempo especial que estamos a viver, estes últimos dias, meus irmãos, que antecedem a vinda do Senhor, é de despertamento e não de sonolência. Amém? Este tempo não é tempo para dormir, é tempo para estar bem acordado. Quantos irmãos dão glória a Jesus por isso? É para estarmos bem acordados, bem despertos, meus irmãos. Amém?
nem a pandemia nos pode fazer dormir. Sabem que a pandemia tem costas largas. Isto agora é tudo. A pandemia, por causa da pandemia, por causa da pandemia. Meus irmãos, há uma pandemia pior do que esta pandemia. É a nossa sonolência. É o nosso sono. E cuidado, igreja, para nós não cairmos neste sono, nesta dormência, nesta sonolência, sabendo que Jesus vai voltar outra vez. Não é tempo de estar a dormir, é tempo de estar bem acordado, bem vigilante, aleluia, com os nossos olhos espirituais bem abertos, amém, com os nossos sentidos espirituais bem alerta, amém, bem vivos, aleluia, porque de um momento para o outro Jesus vai voltar para levar a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor, amém, aleluia. É para estarmos alerta. Jesus exortou várias vezes os seus discípulos: estai alerta, fiquem alerta, amém, para que aquele dia não vos apanhe de surpresa. Meus irmãos, que esse dia não seja uma surpresa para nós, mas seja o dia mais glorioso da nossa vida. Não. É para estarmos alerta, irmãos. Esta é a motivação que a vinda de Jesus deve criar em cada um de nós. Não ficarmos distraídos. É muito fácil o crente distrair-se. E eu acredito que nestes dias que estamos a viver, há muitos crentes distraídos. Há muitos crentes distraídos, que se distraem com muita facilidade. Porque hoje a sociedade e o mundo em que vivemos, com tudo aquilo que está à nossa disposição, é porque antigamente havia muita coisa à disposição fora de casa. Mas hoje, com a tecnologia, há muita coisa à disposição e o crente não precisa sair de casa. Há muita coisa em casa que pode servir de grande distração para o crente. Meus irmãos, outras coisas é a corrida da vida. Claro que nós, quem não trabalhe, não coma também, não é? É preciso trabalhar, é preciso cuidar da vida, mas cuidado, irmãos. Uma coisa é o cuidar da vida e outra coisa é andar distraído com os cuidados desta vida, que é diferente. Que o Senhor permita que nós não caiamos nesta distração, meus irmãos. Infelizmente, às vezes constatamos que os crentes estão vivendo numa lufa-lufa, numa agitação muito grande e distraídos. Mas quando nós lemos, quando o Espírito Santo traz à nossa memória, ao nosso coração, esta santa e gloriosa palavra, nós só temos que fazer uma coisa: Senhor, ajuda-me a não me distrair. Ajuda-me a não viver distraído. Ajuda-me a viver alerta, aleluia, amém. Ajuda-me, Senhor, a não dormir, amém, mas a estar bem acordado. E os irmãos sabem o que significa estar bem acordado, espiritualmente falando, não é? Estarmos, meus irmãos, fazendo o que Deus quer, aleluia, preocupados com o seu reino, preocupados com as suas coisas, preocupados não connosco próprios apenas e com as nossas coisas, mas com as coisas dele, aleluia. Porquê, irmãos? Porque as nossas coisas, de um momento para o outro, ficará tudo aqui, mas aqueles que estiverem em condições subirão e viverão e reinarão com ele para todo sempre, aleluia. E isso é o que é o mais importante. Porque as nossas coisas aqui têm uma importância relativa, mas o facto de nós sabermos que ele virá para nos arrebatar e para reinarmos com ele para sempre, isso deve constituir para nós uma importância absoluta.
Amém? É isso que conta. Para um crente fiel, para um homem e uma mulher espiritual, o que conta mais não é o que está aqui, é aquilo que vamos alcançar lá, se formos fiéis ao Senhor até ao fim. Glória a Jesus. O dia do Senhor, ou da vinda do Senhor, deve ser uma vitória para nós. Amém? Não uma armadilha. Não uma armadilha que nos apanhe de surpresa. E aqui não se trata do fator desconhecimento, mas não termos a nossa vida em condições. Os irmãos sabem, quando Jesus veio a primeira vez, os religiosos, os judeus, os líderes, sabiam que ele vinha. E até sabiam onde ele ia nascer. A vinda de Jesus não era um caso desconhecido. Não era. Eles sabiam. Tinham a palavra de Deus, como nós temos também hoje, em relação à sua segunda vinda. Sabiam onde ele ia nascer. Por isso, quando os magos chegaram, disseram, ele vai nascer lá em Belém, com certeza. É o que está escrito. Agora, eles sabiam que ele vinha, mas não estavam preparados para o receber. Veio para o que eram os seus e os seus não o receberam. E isto, como a Bíblia diz, tudo o que antes foi escrito para o nosso ensino. Foi escrito para nos pôr em alerta. Porque o que aconteceu na primeira vinda de Jesus pode acontecer para alguns crentes na sua segunda vinda, irmãos. A primeira vinda de Jesus constituiu uma armadilha para aqueles crentes daquela altura. Mas nós devemos viver de tal maneira que isso não seja uma armadilha para nós, mas seja uma grande vitória. Seja a maior vitória da nossa vida, aleluia. É passarmos desta condição em que vivemos para uma condição gloriosa, para uma dimensão celestial, amém, aleluia, onde vamos vê-lo face a face, seremos semelhantes a ele e com ele vamos reinar para sempre. Quantos dão glória a Jesus por isso esta manhã, amém. Mas se os irmãos ainda aguentam, aguentam ainda mais um bocadinho? Bom, então vamos ver uma quarta motivação, tá bom? Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 1, versos 9 e 10. Como os irmãos não me têm cá sempre, olha. O que é que diz? Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro e para aguardardes dos céus a seu Filho, a quem ele ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira futura. Amém. Glória a Deus. Então aqui temos uma quarta motivação, e esta motivação é para servir a Deus, servi-lo. Amém. Meus irmãos, enquanto nós aguardamos a vinda do Senhor, sabendo que Ele vem, e o que nos vai acontecer deve criar em nós uma motivação muito forte, uma gloriosa motivação para nós servirmos o Senhor de todo o nosso coração. Amém? Aqui há duas atitudes que se conjugam: servir e aguardar. Amém? Ou se quiserem, aguardar e servir. Qual é a nossa atitude perante a vinda do Senhor? É aguardar e servir. Ou se quiserem, aguardando, servindo. Amém? Aguardando, servindo. E a melhor maneira de aguardar o Senhor é servi-lo. É continuar a servi-lo, aleluia, com todas as nossas forças, com a graça dele, com o poder dele, aleluia, mas com a nossa motivação forte
em nossos corações. Devemos, meus irmãos, negociar com os talentos que o Senhor nos deu até que Ele venha. Não foi? Conforme Ele nos mostra na parábola, na conhecida parábola dos talentos. Chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu volte. Amém? E é isto que nós temos de fazer. Aqui negociar significa servir a Deus. E nós devemos ter esta motivação, meu irmão. Servir a Deus até que Jesus volte. Não desanimar, não desistir. Amém? Não desertar. Porque nós não devemos ser soldados desertores. Devemos ser soldados firmes e fiéis que combatem o bom combate até ao fim da nossa carreira. Amém? Não devemos enterrar os nossos talentos. É triste. É triste. Mas infelizmente é real. Há crentes que um dia foram grandes negociantes. Estão a ver o que significa? Foram verdadeiros servos e servas de Deus. Mas houve qualquer coisa na sua vida que fez com que eles enterrassem os talentos e deixassem de servir a Deus. E depois ouvimos esses crentes darem as suas desculpas. Foi por isto, foi por aquele, foi por aquela, foi por isto, foi por aquilo. Os irmãos nunca ouviram? Eu espero que os irmãos nunca tenham dito. Mas eu às vezes o que se ouve, eu já não, porque não vale a pena, por isto, por aquilo, por aquela, por outro. Que engano, meus irmãos. Quem pensa desta maneira está a ser redondamente enganado pelo diabo. Ouviram? Enganado pelos seus sentimentos, enganado pelo seu orgulho, enganado pelo inimigo da sua alma. Amém? E nós não nos devemos deixar enganar pelo inimigo, irmãos, porque ele é mentiroso. A palavra de Deus é fiel e verdadeira. E se porventura, irmão, tu tens enterrado o teu talento e tens coberto, e sabe qual é a areia ou a terra que cobre o talento? Sabe qual é? As desculpas. E cada desculpa que nós estamos dando, mais estamos enterrando o talento. O talento fica enterrado no meio das desculpas que nós damos para não servir a Deus. Mas, irmãos, é a altura, não é a altura de ter os talentos enterrados, amém? É a altura de desenterrar os talentos e começar a servir a Deus, aleluia, numa nova perspectiva. Não caias nesse logro do inimigo. Não, irmão. Tu podes ter sofrido qualquer coisa ou podes ter sido até ofendido por alguém. Mas escuta, se alguém nunca teve culpa nenhuma foi Jesus. Tu podias ter alguma culpa também, ou eu, mas Jesus não. E Ele merece que nós o sirvamos. Mesmo se sofrermos, mesmo se formos enganados ou até caluniados, aleluia, ou até desprezados, mesmo quando ninguém nos reconhece, Ele ainda é digno que nós o sirvamos de todo o nosso coração. Não faças como aquele da parábola, receoso, escondi na terra o teu talento. Não, irmãos, não é tempo para esconder os talentos que Deus nos deu. É tempo para desenterrá-los. É tempo para negociá-los. É tempo para servir. Porque bem-aventurado é o crente que quando Jesus voltar, for achado servindo assim. Amém? For achado a servir. Irmãos, a melhor maneira de esperar o Senhor não é numa atitude contemplativa.
é numa atitude ativa. Deus quer que nós continuemos a servi-lo. Irmão, irmã, se tu porventura deixaste-te enganar e enterraste o teu talento, hoje tem coragem, em nome de Jesus. Desenterra o teu talento e começa de novo a servir o Deus vivo e verdadeiro. E uma quinta motivação. 1 João 2:28. O problema de muitos crentes é as desculpas que dão, e pior ainda é quando acreditam nas suas desculpas. Mas, irmãos, o Senhor não nos chamou para nós acreditarmos nas nossas desculpas. O Senhor chamou-nos para nós crermos na sua santa palavra. E diz assim: e agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Amém. Permanecer nele significa perseverar, porque aquele que perseverar até ao fim tem garantida a sua salvação. Não é salvo, ouça, não é salvo por isso, porque nós não somos salvos pela nossa perseverança, de maneira nenhuma, irmãos. Nós somos salvos, como ouvimos na leitura, pela graça de Deus. Agora, para garantir a nossa salvação, nós temos que perseverar até ao fim. Amém. Não é a perseverança que nos faz, percebem, apanhar isto. Os irmãos estão a ver? Agora, para não perdermos isto, nós temos que perseverar até ao fim. Compreendem? É para não perder, porque, irmão, nós não queremos de modo algum perder este bem valioso que Deus nos deu pela graça em Cristo Jesus. Amém. Não é para perder, irmãos, é para segurar até ao fim, claro, com a ajuda dele, com o poder dele, com a graça dele, mas também com a nossa própria vontade e motivação de perseverarmos até ao fim, ficarmos, como a Bíblia diz, permanecer nele. Amém. E esta perseverança deve ser individual, permanecer em Cristo Jesus, pela oração, pela palavra, pela obediência. Amém? 3 coisas: orarmos, buscarmos a palavra de Deus, lê-la, meditar nela, guardá-la. Amém? E obedecer. Mas esta perseverança não deve ser apenas uma perseverança individual, mas também coletiva. Devemos perseverar como corpo de Cristo, meus irmãos, como corpo de Cristo. Porque ninguém sozinho chegará ao fim. Ouviram? Ninguém sozinho chegará ao fim. Os irmãos já assaram sardinhas no carvão? Já? Não é mau, pá, não? Os irmãos já repararam quando o carvão, a minha avó tinha uma expressão dizendo o carvão quando estava molhado espirra, não é? Hã? É isso? Espirra. Já viram quando o carvão espirra e sai uma brasa? A gente olha, ela saiu vermelhinha, não foi? A gente olha daqui a pouco, preta. As outras continuaram juntas, estão vermelhas. E nós precisamos de perseverar como corpo de Cristo, meus irmãos. Amém? Hoje está a haver uma ideia, um conceito terrível. É que o crente pode ser crente sem se reunir na igreja. É um logro. É uma mentira do diabo. Nenhum crente pode subsistir sozinho.
Foi por isso que Jesus instituiu a igreja. Amém. Entre outras razões, essa foi uma delas pela qual Jesus instituiu a igreja. É para que os crentes possam se ajudar mutuamente. Amém. Serem edificados mutuamente. Amém. Aleluia. Perseverarem juntos. E logo no princípio da igreja temos esse conceito. E perseveravam, não é? Perseveravam juntos, perseveravam na doutrina, perseveravam na comunhão, perseveravam no partido do pão, perseveravam nas orações. Amém. Porque para nos mantermos firmes, precisamos de continuar neste corpo. Amém? Neste corpo. Irmão, que a pandemia não sirva de desculpa. Amém? A pandemia é a pandemia, mas nós somos a igreja de Jesus, o corpo de Cristo, e precisamos de perseverar, aleluia, como corpo do Senhor até ao fim. Amém? E por último, deve constituir uma motivação para a nossa consolação. A nossa consolação. Nestes dias, certamente que os irmãos têm perdido alguns familiares carentes, não têm? Neste dia temos visto amigos, colegas partirem para o Senhor. Nossos irmãos com os quais convivemos, pelos quais fomos ajudados ou ajudamos, porque é assim sempre, nós ajudamos e somos ajudados, amém? Vê-los partir, colegas que ombreámos juntos nas lides do Evangelho, e vê-los partir. Deixaram o nosso convívio. É desconsolador. Traz desconsolação. Meus amados irmãos, a expectativa da vinda do Senhor deve constituir uma consolação para nós. Nós devemos sentir consolados, porque nós não perdemos os nossos irmãos para sempre. Amém? Não perdemos os nossos colegas de ministério para sempre. Não perdemos nada. Amém? Por algum tempo deixamos o seu convívio, mas voltaremos a encontrar. E voltaremos a encontrar-nos para nunca mais nos separarmos. Aleluia. Glória a Jesus. Para continuarmos juntos para sempre. Amém. Para servirmos a Deus para sempre. E se aqui houve alguma situação menos boa, que às vezes existe, e que infelizmente às vezes há, lá não haverá dessas coisas. Lá a comunhão é perfeita. Lá não há qualquer coisa que interrompa, irmãos, ou que torne inferior a nossa comunhão. Não, lá a comunhão é perfeita. Lá seremos perfeitos, aleluia. E é isto que deve trazer uma grande consolação. Meus irmãos, a igreja do Senhor e o crente não foi salvo para viver desconsolado. Nós fomos salvos para viver com o Deus de toda a consolação. Amém. Que nos consola em toda a nossa tribulação. Consolai-vos uns aos outros, diz Paulo, porque eu posso ver os crentes lá em Tessalónica dizer, Paulo, e então, e os nossos irmãos que partiram, como é? E isto era um mistério. Isto é, algo que estava oculto. E acredito que Deus foi orar. Deus, eu tenho que dar uma resposta a estes crentes. Eu tenho que dar uma resposta aos crentes de Trajoso. Amém. Porque esta resposta não só foi para aquela altura, é para aqui e para agora. Amém. E Deus revelou-lhe este mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos arrebatados. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aleluia. Depois os que ficarmos vivos seremos transformados. Aleluia. E juntos subiremos ao encontro do Senhor nos ares. E a coisa mais importante é que viveremos para sempre com o Senhor. Não há mais adeus. Amém? Não há mais separação.
Isto deve constituir uma consolação tremenda. Aleluia. Claro que a separação causa tristeza, causa, sim, Senhor. E muito mais quando nós amamos, respeitamos e temos em grande estima aqueles nossos irmãos ou colegas de ministério. Mas, irmãos, é verdade que essa separação, embora cause tristeza, mas o sabermos que Jesus vai voltar outra vez e o que vai acontecer aos vivos e àqueles que morreram no Senhor é uma consolação para nós. Os irmãos podem dar glória a Jesus por isso. É uma consolação maravilhosa para nós. Meus amados, o modo como vivemos, a maneira como vivemos, mostra se estamos ou não aguardando com amor a vinda do Senhor. Uma coisa é dizer que estamos aguardando a vinda do Senhor. Outra coisa é demonstrar que estamos. E nós não devemos ser apenas crentes que dizemos eu estou aguardando a vinda do Senhor, mas devemos ser homens e mulheres que pela sua vida, pelo nosso comportamento, pela nossa vida, demonstremos, comprovemos que realmente estamos aguardando a vinda do Senhor. Desde agora, diz Paulo, a coroa da justiça me está guardada. Aleluia. Confiança, não acham, irmão? Amém? A qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Mas graças a Deus que não só vai dar a Paulo. Amém? Não vai só dar a Paulo. E ele diz, e não somente a mim. Amém? E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Aleluia. Amém, irmão. Amemos a vinda do Senhor. Não apenas por aquilo que dizemos, mas demonstremos com a nossa vida, com a nossa motivação, amém? Deixai pregar este termo, com a nossa garra espiritual, aleluia, que realmente estamos aguardando o glorioso dia em que a nossa promoção definitiva à glória vai acontecer. Aleluia. Eu espero estar lá, espero que os irmãos estejam, amém? Espero fazer parte dessa companhia, porque a linguagem que Paulo usa é justamente uma companhia de soldados, como uma companhia de soldados que vão juntos, amém, para o regresso à pátria, amém, o regresso à pátria. E deixai que conclua com uma ilustração. Um velho missionário que trabalhou em África durante 50 anos, reformou-se e voltou para a sua terra. Veio de barco. E no barco, sem ele saber, vinha um membro do governo da sua terra. E quando o barco atracou, ele ficou estupefacto a olhar uma grande multidão com uma banda a tocar. E ele pensou, isto é para mim. 50 anos a servir a Deus. Certamente a igreja pensou fazer-me esta homenagem, esta recepção. E qual não foi a surpresa dele quando ele vê sair a comitiva desse membro do governo? Era para esse membro do governo, que talvez estava no governo há 2 ou 3 dias. E as lágrimas vieram aos olhos. Mas o seu Senhor disse, não. Tu ainda não chegaste à tua pátria verdadeira. Porque quando chegares lá, tu vais ver a recepção que vais ter. Nós ainda não chegamos lá, irmãos. Mas a nossa recepção
não se compara com a recepção de qualquer membro de qualquer governo. Nós teremos uma recepção especial. Não teremos um coral, amém, da Guarda Republicana ou do Exército ou da Polícia. Teremos um coral de anjos cantando a nossa chegada na glória. Aleluia. Por isso, irmãos, não desanimemos, mas vamos fazer o que Deus deseja que façamos, para estar com Ele e reinar com Ele para sempre. Vamos ficar de pé no nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Quantos querem dar glória a Deus e louvá-lo esta manhã? Vamos para os momentos, irmãos, dar-lhe glória e louvor, falar com Ele, dizer: Senhor, eu quero esperar a Tua vinda, Senhor, e quero, com isso, ter aquela motivação ou aquelas motivações corretas para viver, aleluia, como Tu desejas que eu viva, e servir-te como Tu desejas que eu te sirva. Glória a Deus. Senhor, obrigado. Obrigado porque Tu és bom, Senhor, e a Tua benignidade dura para sempre. Obrigado pela Tua santa palavra. Trabalha nas nossas vidas, Deus. Pelo Teu Espírito Santo, opera em nós, aleluia. E ajuda-nos, Senhor. Queremos confessar da nossa fraqueza, mas sabemos que Tu podes, aleluia, Tu podes, o poder está em Ti, aleluia, e é nesse poder que nós confiamos, é nessa graça que nós confiamos, Senhor, para nos motivares, para nos ajudares, para nos despertares, Senhor, para não permitires que vivamos de desculpa em desculpa, mas vivamos de valor em valor e de vitória em vitória, Senhor. Aleluia. Por amor do Teu nome. Obrigado, Jesus. Amém. Só para dizer aos irmãos que, como já foi dito pelo pastor Jorge Labi, aquele livro foi escrito justamente para ajudar os crentes a compreenderem o que é na realidade, ou o que deve ser, não em sentido geral, porque é um assunto inesgotável, mas pelo menos para os irmãos compreenderem em alguma coisa o que é ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. E o que precisamos nestes dias, mais do que nunca, é sermos isso, é sermos verdadeiros homens e verdadeiras mulheres de Deus. Portanto, o livro está à disposição. Se esgotar, então os irmãos podem encomendar, porque já uma segunda edição já está a caminho. Deus vos abençoe ricamente. Obrigado, pastor Jorge Labi. Obrigado, meus irmãos. Deus vos abençoe, em nome de Jesus.
presença, Senhor, estamos na tua presença, Senhor. Vejo o Deus de toda a consolação, vejo o Deus da restauração, vejo o Deus que nos dá vida, vida com abundância, Senhor. Nesta hora, Senhor, ora por cada um que aqui está diante de Ti, Senhor, ora por cada família, Senhor, aqui representada, Senhor, toda a ansiedade, Senhor, nós lançamos aos pés da cruz, toda a preocupação nós lançamos diante do Senhor Jesus, Senhor, toda perturbação, peso, Senhor, pecado, Senhor, traz uma consciência, Senhor, remorso que esteja sobre alguma mente, algum coração, Senhor, que o Senhor possa agora trazer restauração. Oh, confessa ao Senhor, abre a tua boca para Deus e confessa alguma situação, porque e crê no poder do sangue de Jesus, o poder que nos limpa de todo o pecado, Senhor, foi derramado na cruz do Calvário. Oh, lembrando que juntamente com o seu sangue, esses sangue vieram das suas feridas, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Nesta manhã também de cura para ti, receba agora em nome de Jesus, receba em nome de Jesus, receba em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Não se perturbe, não se perturbe, não se perturbe. Receba de Deus, receba de Deus, receba de Deus, receba de Deus.